O que eu vejo, né, lógico, de qualquer pesquisa relacionada ao Ibope é que o Ibope pertence ideologicamente, financeiramente, sim, pertence ao Grupo Globo. Pertencendo ao Grupo Globo, e a Globo agora desesperada para sobreviver através da sobrevivência do Bolsonaro e do Sérgio Moro, né, ela umbilicalmente conectada à Vaza Jato, agora ela inverte completamente o seu comportamento. A Globo antes utilizava seu poder institucional para chantagear o presidente para tomar dinheiro do governo. A gente sabe disso. Não vamos negar isso. Agora a Globo, ela precisa da sobrevivência do Bolsonaro, porque senão, obviamente, a Vaza Jato vai respingar na Globo. Então eu já percebo que as pesquisas agora começam a ajudar o Bolsonaro. E nem precisa ter margem de erro não, tá, Aquiles? Por quê? A gente não tem uma eleição. Então, quem que vai garantir que o Ibope não está realmente saindo da margem de erro? Não vai ter uma auferição. O que eu vejo nesse momento é que as pesquisas vão ser, obviamente, as pesquisas do Ibope vão ser tendenciosas a favor do Sérgio Moro, ou seja, Bolsonaro também acaba se beneficiando disso, porque precisa se criar, primeiro ponto, precisa se criar uma ideia de que a popularidade do Bolsonaro e do Sérgio Moro estão altas para pressionar o STF a não ter coragem de julgar contra o Sérgio Moro. Isso é óbvio. Também é preciso tentar fazer o Bolsonaro e o Sérgio Moro viverem um pouco mais para que eles consigam, de alguma forma, neutralizar o Vaza Jato. Globo totalmente envolvida. Então eu nem acredito que a popularidade do Bolsonaro esteja tão alta, que esses números estejam tão altos como eles foram apresentados. Se fosse há pouco tempo atrás, eu diria que seria o contrário. Se fosse antes da Vaza Jato, a Globo utilizando seu poder para chantagear o governo Bolsonaro, para tomar o nosso dinheiro, que é hoje administrado pelo Bolsonaro, eu diria que a Globo estaria atacando o Bolsonaro, estaria diminuindo os números para amedrontar o Bolsonaro e falar, olha, ou você solta grana ou a gente continua batendo. Agora é diferente, agora a Globo precisa da popularidade do Sérgio Moro e a popularidade do Bolsonaro por uma questão de sobrevivência. Ela precisa se esconder do caso Vaza Jato. Então eu acho que esses números estão bem errados. Principalmente porque um maior escândalo moral, e eu falo escândalo moral porque esse escândalo, obviamente, ele vai impactar até mesmo nos cuca-dura do Bolsonaro. Não trata-se simplesmente de uma pessoa que estava lá, trata-se de uma pessoa que estava lá, que fez campanha para o Bolsonaro. Já tem fotos do sargento preso fazendo campanha para o Bolsonaro, pertence à mesma linha ideológica, e isso vai aos poucos conectando o Bolsonaro, pelo menos, ainda que ideologicamente, ao narcotráfico internacional. Isso é uma coisa muito feia. A gente sabe que ele está derretendo, vai derreter cada vez mais, mas a manipulação dos números continua manipulando também instituições de poder, como, por exemplo, o STF, que tem medo de julgar contra o Sérgio Moro por causa da popularidade do Sérgio Moro e do Bolsonaro, que agora são mantidas artificialmente através desses números aí que eu não acredito, sob hipótese alguma, que ele tenha mantido-se tão grande, apesar de pequeno nos números, uma queda de 10, quase 10%, né? Quem estava com 33, parece que é 34 para 31, quase 10% de queda em cima do número que ele tinha. Isso que é o mais importante. Eu acho que queda de 10% só o Bolsonaro causa na economia, não na sua popularidade. Eu acho que na sua popularidade ele tem sido mais eficiente. A queda aí deve ser de pelo menos 20%.